Aleluia, glória a Deus. Vamos adorar ao Senhor. Ó, que tremenda graça. Aleluia. Aleluia, Senhor. Que quebra o jugo, o meu pecado. Quão mais forte é o meu amado, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Que treme a terra contra o Vô Santo, eu admiro, desejo tanto, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Ó, que tremenda graça! Aqui fale meu amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida, e sou liberto enfim. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Aleluia, Senhor. É o Senhor quem traz toda a ordem, que traz a ordem em meio ao caos, adota o órfão, livra do mal. O Rei da Glória, o Rei da Glória, governa o mundo com sua justiça. És como o sol, tua face brilha. O Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Ó, que tremenda graça! Ó, que vale meu amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida, e sou liberto enfim. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno, digno, digno. Ó, que tremenda graça. Ó, que vale meu amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida, e sou liberto enfim. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Aleluia, aleluia, exaltado seja o teu nome, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Exaltado seja o teu nome, Jesus. Glorificamos a ti, ó Pai nosso. Aleluia.
está no céu. Pai nosso do céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, seja vontade, seja feita na terra como é no céu. Teu reino venha na terra como é no céu. Teu reino vem, 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 pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre, amém. Pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre, amém. Pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre, amém. Pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre, amém. Pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre, amém. Pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre, amém. Teu reino vem, teu reino vem, teu reino vem, teu reino vem. Oh Espírito Santo de Deus, a ti toda a honra, toda a glória, Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Boa noite, povo de Deus, graça e paz. Eu queria convidar vocês a abrir suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 19, versículo do 16 em diante. Que diz: E eis que aproximou-se dele um jovem e disse-lhes: Bom mestre, por que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse:
por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhes ele: quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, ama o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho feito desde a minha mocidade. De que mais me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo quanto tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem e siga-me. Meus amados, nesse texto eu quero frisar aqui a questão de que esse jovem, ele chegou para Cristo e ele começou a questionar ele. O que falta ainda para mim entrar no reino de Deus? O que me falta para entrar na vida eterna? Então Cristo foi falando para ele, e ele sempre querendo dar uma desperto. Aí só que Cristo ele sabe tudo, ele sabia o que ele ia procurar e ele já tinha resposta, mas ele esperava que ele procurasse para ele responder. Então, meus amados, eu vejo aqui que muitas vezes a gente questiona muito a vontade de Deus a respeito das coisas de Deus e esquecemos de agradecer a Deus por tudo que Ele faz conosco. E o segundo ponto que eu quero frisar aqui é a questão dele estar apegado a bens materiais. Ele estava tão apegado que no momento em que Cristo falou: vá, vende tudo, dê aos pobres, aí volta e siga-me. Naquele momento pesou para ele, porque ele era um jovem que ele tinha muitos bens, ele tinha muitas propriedades. E aí nesse momento ele olhou e falou: rapaz, aqui agora ficou difícil para mim fazer isso. E aí nesse ponto que eu quero chegar, muitas vezes estamos apegados a bens, estamos apegados a coisas, a móveis, a transporte, e não é nisso que devemos nos apegar, meus irmãos. Nós precisamos buscar primeiro o reino de Deus, e as outras coisas ele nos acrescentará da maneira dele, no tempo dele. Então peço a cada um de vocês que nesse momento desapegue das coisas materiais e busque com toda a força do seu coração as coisas espirituais. E essas sim, essas valem a pena. Essas quando o cristão ele começa a buscar, quando ele começa a viver a parte espiritual da sua vida, as coisas começam a mudar, começa a vir resposta que você fez há muito tempo. Você começa a entender mais o reino de Deus. Mas para isso você precisa desapegar das coisas desse mundo, que muitas vezes nós estamos apegados, por isso fica difícil entender o reino de Deus. E aí eu quero também falar para vocês que essa parte de devolução do dízimo já nos ajuda a nos desapegar de bens, porque precisamos fazer com amor, fazer com temor a Deus. E eu aprendi de uma maneira que foi difícil eu aprender, mas eu aprendi com Cristo. Eu aprendi olhando a história dele, vendo o que ele ensina, os ensinamentos de Cristo. Ele nos ajuda a desapegar dessas coisas, dos bens materiais, que isso não vai ser levado, vai ficar tudo aqui. Então, meus amigos, eu peço a vocês que desapegue de bens materiais. Se tiver, cuide dos seus bens, mas não se apegue a isso. Busque se apegar nas coisas de Deus.
É esse recado que eu tenho para a igreja hoje. E eu queria pedir a vocês que inclinassem as suas cabeças aí nas suas casas e orassem junto comigo para agradecer a Deus e buscar a fazer a nossa parte da maneira mais correta possível que o homem pode fazer. Então, vamos orar? Querido amado, soberano Deus, Deus amado, queremos te agradecer, Pai, por estar aqui nesse momento, Senhor. Ó Deus, fazendo, Pai, conforme a tua vontade, Pai amado. Ó Deus, para que possamos, Senhor, um dia entrar, Pai, na vida eterna, Senhor. Ó Deus amado, essa esperança que temos, Pai, essa certeza que temos no nosso coração, que o Senhor virá, porque o Senhor falou, e o Senhor não é de falar coisas em vão, Senhor. E temos essa certeza que o Senhor virá e levará, Pai, a tua igreja, Senhor. Pedimos a Ti, Senhor, que abençoa, Pai, a cada oferta, a cada dízimo, Senhor, e nos ajude a nos desapegar, Senhor, de bens materiais, de coisas que não nos aproximam de Ti, Senhor. Na verdade, nos afasta, Pai, de Ti. Ó Deus amado, e que o Senhor, Pai, venha abençoar cada família, Senhor, a cada varão, a cada pessoa que nesse momento está se disponibilizando a fazer, Pai, a sua oferta, a devolver, Pai, os seus dízimos, Pai, para que se aproximem de Ti, Senhor. Deus, e te agradecemos, Pai, por tudo, por esse momento, por essa noite. Obrigado, Senhor, por tudo, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Graça e paz, irmãos, boa noite. Estamos aqui mais uma vez para compartilharmos uma palavra de Deus para o nosso coração, porque eu também sou abençoado quando compartilho, quando o Senhor já ministra no meu coração uma palavra para que possamos compartilhar com a igreja dele. Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 4, do versículo 35 ao 41, se for possível para você abrir. Diz assim, Marcos 35: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: Passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande tempestade de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Jesus estava na popa, dormindo, sobre o travesseiro. Eles o despertaram e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois tímidos assim? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Muito bem, queridos, eu quero falar sobre tempestades. Na nossa vida espiritual, assim como na vida física, todos nós passamos por algumas espécies ou tipos de tempestades. E por isso não foi diferente também com os discípulos de Jesus, conforme nós acabamos de ler. Jesus estava aqui encerrando o seu dia de uma jornada de trabalho intensa, onde ele pregava para muitas pessoas, para multidões, para os seus discípulos, realizou muitos sinais, maravilhas, curou muitas doenças e enfermidades. E quando chegou no final do expediente, Jesus então vira para os seus discípulos e diz:
passamos para a outra margem. Isso quer dizer que eles teriam que atravessar o mar da Galileia, um mar que foi palco de muitos momentos na vida de Jesus, momentos onde muitos ouviram o Evangelho ali à beira do mar da Galileia. O mar da Galileia ela fica na fronteira entre Israel e a Cisjordânia. Foi palco de muitas batalhas espirituais, mas também muitos ouviram o Evangelho ali à beira daquele mar. Na ocasião, Jesus então chamou e pediu para que eles fossem para o outro mar, aliás, para a outra margem do mar, porque ali Jesus tinha ainda alguns sinais, algumas maravilhas para acontecer, dentre elas a expulsão de demônios, na verdade uma legião de demônios de um gadareno. Muito bem. O mar da Galileia, ele na verdade tem uma profundidade, só para título de informações, de aproximadamente 45 metros, considerando um comprimento de 25 quilômetros por 14 quilômetros mais ou menos de largura, e era comum nesse mar haver tempestades, uma vez que ele estava abaixo do nível do mar, aproximadamente 200 metros, estava cercado de montanhas, próximo a muitas montanhas onde a temperatura era diferente por causa da baixa do nível baixo de diferença do mar. Então ali aquela região, quando havia uma temperatura muito fria e encontrava com um calor a mais de 35 graus ali no mar da Galileia, então havia geralmente essas tempestades repentinas. Então constantemente havia ali momentos assim, não foi uma única ocasião. Mas o interessante de tudo isso foi que os discípulos estavam vivendo uma vida ali de obediência. Foi Jesus que disse que nós deveríamos passar, usando essa expressão, passamos para a outra margem. Então incluía também a presença de Jesus naqueles barcos. E a Bíblia diz que outras pessoas, outros barcos também seguiram eles. No entanto, a gente percebe que no momento que houve a tempestade, os discípulos eles ficaram literalmente desesperados, ficaram bastante assombrados, com muito medo, porque o mar se agitava, a água começou certamente a entrar ali naquela embarcação e eles estavam realmente com muito medo. E de repente, eles então chamaram Jesus. Mas antes de chamarem Jesus, certamente eles tentaram resolver as coisas com as suas próprias forças, com as suas próprias mãos. E este episódio lembra também aquele episódio que nós compartilhamos recentemente, que é o episódio onde os discípulos tentaram expulsar um demônio e eles não conseguiram. E Jesus falou sobre a questão da fé. Jesus também falou daquela geração má e incrédula, e no particular Jesus falou para os discípulos que certos tipos de demônios seriam expulsos através da oração de jejum. Nesse episódio aqui, dessa tempestade, Jesus então é despertado pelos seus discípulos. Então ele repreende a fúria daquele mar, dos ventos, dá ordem, e aquela situação muda instantaneamente, assim como o menino foi curado imediatamente. Muito bem, então os discípulos, na verdade, eles já tinham conhecido o poder de Jesus sobre cura de doenças e de enfermidades, e também de expulsar demônios. Mas os discípulos ainda não sabiam o poder que Jesus Cristo tinha sobre a questão da natureza. E aqui a gente vê com muita clareza, quando Jesus acalma tudo,
que dá a ordem para que aquela tempestade fosse cessada, os discípulos ficaram, e todos aqueles que estavam ali ficaram atemorizados. Interessante que eles fazem uma pergunta e diz assim: quem é este que até o mar lhe obedece? E eles ficaram admirados e possuídos de um grande temor. Ou seja, aquela foi uma experiência nova para os discípulos de Jesus. Mas foi Deus, meu amado, que enviou Jesus Cristo para nos salvar, para perdoar os nossos pecados, mas também para realizar maravilhas nas nossas vidas, mas também nos ajudar no momento em que estivermos atravessando ou passando por tempestades. Nós podemos chamá-los. A Bíblia diz que nós teríamos aflições. O próprio Cristo disse: vocês terão aflições, mas vocês devem ter bom ânimo. Então Jesus sempre está disposto a nos ajudar nos momentos onde nós estaremos passando por situações semelhantes. E em Filipenses capítulo 2, verso 9, diz assim: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Os discípulos não conheciam esse poder de Jesus, que se referia à natureza. Então Deus deu a Jesus, querido, todo o poder, em qualquer área que você possa imaginar. Jesus Cristo pode agir, Jesus Cristo pode atender a sua petição, a sua oração. Ele pode ajudá-lo nessas diversidades, nessas adversidades, nessas provações que porventura você possa estar passando. Então, Ele é o Deus Todo-Poderoso, e Ele se manifestou ali de uma forma sobrenatural. E nos resta, nos momentos das crises, apenas confiarmos no nosso Deus, no nosso Senhor Jesus Cristo, no nosso Mestre, aquele que sempre está nos ajudando. Filipenses capítulo 4, versículo de 5 a 7, se você puder, pode abrir. Diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, seja conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então aqui, com certeza, nesse momento, os discípulos passaram por um período de aflição, por um período de preocupação, de ansiedade, de angústia, porque eles pensaram: está acabando tudo, não dá mais, nós não estamos conseguindo equilibrar esse barco. Então eles tiveram então que acionar Jesus. Mas é interessante também que a Bíblia diz que não devemos ficarmos ansiosos, que na verdade nós precisamos fazer conhecidos ou conhecidas de nós as petições, as necessidades que nós temos pela oração e pela súplica, e com ação de graça ou ações de graças. Aí a paz de Deus vai preencher o nosso coração. Então, meu querido, no momento das adversidades, saiba que Deus não vai te abandonar. Especialmente se você está vivendo uma vida
de acordo com a vontade de Deus. Se você está vivendo a sua vida em obediência a Deus, como os discípulos estavam vivendo, debaixo de uma palavra que Jesus disse: passamos para outra margem. Se você tem passado por alguma situação e está em obediência a Deus, não temas. O Salmo 121 diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Aí a resposta vem: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então é importante nós considerarmos algumas situações que possam nos ajudar a compreender os planos, os propósitos de Deus na nossa vida. Nós podemos observar aqui que Jesus não deixou os seus discípulos sozinhos. Ele estava dentro do barco, cansado, porque Jesus era homem e também era Deus, e ele fisicamente, ainda enquanto ele viveu na terra, ele estava sujeito a esse cansaço físico, sim, né? Porque ele precisava realmente de alimentação como qualquer outra pessoa, porém ele era Deus, o Deus verdadeiro, o próprio Deus vivo, como a Bíblia diz. Mas eles tiveram ali o socorro de Jesus na vida deles. Jesus não os abandonou. Jesus falou uma coisa interessante para os seus discípulos. Disse assim: por que vocês são tímidos, homens de pouca fé? Entre outras palavras, Jesus estava treinando os seus discípulos e dizendo: olha, essa situação, assim como daquele menino que vocês não conseguiram expulsar os demônios, se vocês tivessem fé, o demônio do menino seria expulso, sim. Vocês não tiveram fé suficiente. E diante agora de um momento novo de tempestade em alto mar, Jesus também volta a falar para os seus discípulos. Nesta nova experiência, Jesus diz para eles: por que vocês sois tímidos? Por que vocês estão com pouca fé? Então, Jesus quer ensinar para nós que é necessário que nós tenhamos fé em qualquer momento, em qualquer situação nova, independente das circunstâncias. Nós precisamos confiar plenamente no Senhor. Portanto, Ele deseja que nós permaneçamos firmes e tenhamos a fé necessária. A Bíblia diz: se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, que nós ordenávamos que um monte sairia de um lugar e caía no mar, e assim aconteceria. Então, como que está o nível da sua fé? Você realmente tem acreditado que tudo é possível? Jesus falou: tudo é possível ao que crê. Porque muitas vezes, quando passamos por situações de dificuldades, parece que a nossa fé, ao invés de ser ativada, ela, muitas vezes, se nós não tivermos cuidado, ela é amenizada. Ou, na verdade, nós ficamos totalmente sem fé, sem a fé que é necessário para vencermos, para passarmos em vitória por situações difíceis. Então nós precisamos aprender com essa lição que a fé é um ingrediente indispensável na vida cristã. Jesus, ali pela fé, Jesus deu ordem e a situação foi mudada. Então os discípulos tiveram uma experiência maravilhosa de ver o seu Jesus fazer milagres. Mas Jesus não quer somente isso. Jesus disse que aqueles sinais que ele fez, os discípulos deles faria maiores sinais ainda. Por que Jesus falou isso, amado?
porque Jesus estava ali formando discípulos e deu ordem para aqueles discípulos pregarem o evangelho a toda criatura, expandir, para que povos, nações pudessem conhecer Jesus Cristo. Como diz assim, esses sinais, no final, especialmente dos evangelhos, Jesus fala: e esses sinais seguirão aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, orarão pelos enfermos e eles serão curados. Se beberem alguma coisa mortífera, nenhum mal lhe acontecerá. E essa palavra de Jesus continua, não somente para os líderes, mas para todos aqueles que já receberam Jesus como Senhor e Salvador, para todos aqueles que são discípulos de Jesus. E para encerrar, eu quero dizer para você nesta noite o seguinte: se você tem passado por provações, por dificuldades, mantenha a sua fé firme em Jesus. Confie, ore constantemente e com certeza Deus vai ajudar a você. Amém? Quero orar pela sua vida nesse momento. Nosso Deus e Pai, te agradecemos, Pai, pela tua palavra compartilhada a cada coração. Ó Deus, nesta noite eu peço que o Senhor esteja realmente, Pai, visitando, ajudando essa pessoa que tem passado por essas lutas, por essas adversidades, tempestades. Ó Deus, que o Senhor possa ajudar. Meu Deus, qualquer que seja a situação, eu quero, ó Deus, declarar a bênção do Senhor, a vitória, a restauração. Ó Deus, aumenta, Senhor, a fé dessa pessoa nesse momento, Pai. Eu oro e abençoo a vida dela. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus te abençoe, querido. Um abraço.